Hoje no Café com o Professor Viegas eu vou entrevistar a Prof. Cris, né? A professora Cristiane Lemos. Então a primeira pergunta aí para Cristiane é: qual é a tua formação e qual a série que tu leciona? A minha formação é no ensino médio magistério, né? E no curso superior eu fiz curso tecnólogo em recursos humanos. E eu leciono atualmente em turma de alfabetização, terceiro ano do ensino fundamental, né, que é o do currículo por atividades. E os meus alunos têm a média de 7 a 9 anos, 8 anos e 9 anos de idade. São tudo crianças bem pequenas. Tu acredita que é possível fazer essas aulas à distância com os alunos das séries iniciais aí do ensino fundamental? Uma coisa que eu quero colocar para ti, que é como eu recebi, né, no e-mail, né, que nós do estado, da rede estadual, a gente não é considerado ensino à distância, né? Não sabia. Porque a gente não tem uma legislação ainda vigente sobre isso, né? Então, nós consideramos que nosso ensino é remoto ou ensino de aulas programadas. Isso. Então, o que acontece? Nós estamos tendo de forma parcial, né? Na minha escola, a gente não está conseguindo, via internet, atender todas as crianças. Porque eu dou aula numa zona bem pobre, né, na Rubem Berta, e os nossos alunos são de classes bem carentes. Então, são poucos que têm recursos mesmo, tem computador, tem tablet ou algum celular. E aquelas famílias que têm celular, o que a gente vê? É um celular, às vezes, para 5 crianças. E aí, eles usam telefonia de dados móveis e não é o suficiente para a demanda, né? Para assistir vídeo, etc. Eu acho possível, mas nós temos as suas lacunas, né? Porque nem todos possuem as mídias eletrônicos necessários para se fazer esse estudo remoto no momento, né? Sei. E em relação ao EAD, como é que eles fizeram na escola em que tu leciona? Como a gente fez? Eu falei EAD, né? Eu sei que não é a EAD que é os programados, né? Mas só para... EAD seria que todas as pessoas têm os mesmos recursos didáticos eletrônicos, né? Quando tu vai fazer um estudo EAD, tu vai escrever num curso superior ou no ensino médio EAD, quando tu se inscreve, tu já sabe que tu vai ter que entrar em plataformas digitais, que tu vai ter que ter um equipamento para adicionar, para poder acessar essas plataformas, né? O que a gente vê na nossa realidade de escola pública, estadual, de periferia? As famílias são muito pobres, elas, no momento, né, ali onde eu trabalho, elas são crianças que as famílias vivem, né, de trabalhos informais, para poder manter para a família um tablet, um note, uma internet paga, né, que não seja de dados. Porque ali, naquela comunidade ali onde eu dou aula no Rubem Berta, o que acontece? Nem todas as famílias são alfabetizadas. Porque como que a nossa escola fez? A gente fez aulas muito simples e foram postadas no Facebook. Aquelas famílias que têm Facebook aceitaram lá pelo Facebook. O que a equipe diretiva da escola fez juntamente com a equipe pedagógica? Postou diariamente tarefas que com quantidade grande eles também não saberiam se orientar. A gente foi postando diariamente, por anos, atividades do primeiro ano, atividades do segundo, atividade do terceiro, até o sexto ano, que é o que a minha escola atende. Mas aí tem famílias que não têm acesso ao Facebook. A equipe diretiva, junto com a pedagógica, fez um grupo de WhatsApp. Aí os pais que têm computador pediram que fosse via e-mail. Daí eles mandaram nesse grupo os seus e-mails e a escola enviou para os e-mails. Aquelas famílias que não tinham nenhum desses recursos eletrônicos, o que a escola fez? Organizou plantões, onde o pessoal da equipe diretiva fez uma escala, né, para ter sempre alguém lá, obedecendo às normativas de segurança para a saúde, né? Plantões para entregar tarefas impressas para essas famílias. O nome da minha escola é Escola Estadual de Engenheiro Rodolfo Arons. Nós ficamos no bairro Rubem Berta, né? E a nossa comunidade, ali, os alunos que a gente atende, são bem carentes, né? São famílias
bem pobres, né? Alguns têm um pouco mais de recurso, mas a maioria nossos alunos são carentes. Eu tinha colocado a pergunta ali sobre o acesso à internet, tu já respondeu, né? Já tá bem esclarecido aí. É verdade. E tu normalmente, que tipo de atividade que tu faz, assim, tu costuma usar a tecnologia na aula? Não interessa, isso é problema meu. Eu uso algumas tecnologias, mas eu uso um pouco quando eu preciso. Se eu tenho um filme, alguma coisa que eu preciso, eu coloco no pendrive. Eu passo para TV Smart. Na minha sala tem Smart TV. Eu uso vídeos de algum conteúdo que eu vou trabalhar. Como eu sou classe de alfabetização, eu uso muita contação de história, muita música. E eu uso para pesquisar, assim, em casa, para ver os recursos que eu vou usar em sala de aula. Tu te sente preparada para usar tecnologia com os alunos? Eu me sinto preparada parcialmente, né? Por exemplo, assim, hoje, para fazer essa live contigo aqui, por exemplo, eu me preparei 2 dias, né? Para conseguir me organizar, mas eu não me sinto 100% preparada, né? Eu domino um pouco de slides, alguma coisa assim, eu até domino, né? Uma questão que nós vamos ter que se adequar, né? Mas nem todos os professores da rede pública têm condições na atual situação que vive o funcionário público estadual, nem todos têm condições de ter um computador. Nós temos colegas que há meses estão sem internet nas suas casas, que tem colegas que a gente sabe que estão endividados, não tem como atualmente comprar um computador para fazer aula, e é uma questão que todos nós da escola pública vamos ter que repensar, rever, e os nossos governantes vão ter que repensar também qual é a forma que eles vão fazer para conseguir atender todos os nossos alunos. Não interessa, isso é problema meu. Senão a nossa educação vai ser cada vez mais excludente, no meu ponto de vista. As famílias não têm condições de comprar computador, ou eles vão escolher, eu tenho computador, internet, ou eu vou ter comida na minha casa. Porque, bem ou mal, nós já estamos numa era nova, só que a gente ainda não havia se adequado, a gente não tinha se colocado contra a parede, como eu digo, né? De ser necessário esse estudo à distância, esse estudo remoto. Seria muito mais fácil eles investirem em dar um tablet para cada criança quando ingressar na escola pública, do que todo ano comprar livro didático. É verdade. Que também trabalho com classe de alfabetização, só o ensino remoto à distância é praticamente impossível para nós alfabetizarmos crianças pequenas. Porque eles precisam desse olho a olho com o professor, precisam daquele incentivo para escrever, para poder ler, sabe? Isso eu acho que é fundamental. E isso, com a videoaula, eu não sei se a gente vai conseguir que a criança perceba o nosso ânimo, a nossa animação naquela atividade. E receber e alfabetizar muitas crianças de classes populares, porque é a base para um país, né? Porque quem carrega esse país são as classes populares. Porque eles não têm as mesmas oportunidades de pessoas que são letradas e estudadas. Isso é uma questão social, e a questão social interfere muito na questão da educação. Eu também coloquei a pergunta a respeito de se vai voltar ao normal as aulas depois da pandemia, se a gente vai voltar ao normal ou se vai ter um novo normal. Eu acho que nós teremos um novo normal. O nosso retorno das aulas presenciais nunca mais será o mesmo. Essa pandemia foi um momento de muitas perdas, de muitas reflexões para todas as famílias. Então, assim, nós vamos ter que nos adaptar a essa nova rotina. Nós vamos ter que ter muita paciência com nós e com o nosso próximo, com o nosso aluno, com o nosso colega, porque a gente não vai saber dizer o que cada um viveu nesse momento. Sei. Nós vamos ter que refletir muito, porque nada vai ser como antes. Não vai ser nem para a nossa família, nem para a sociedade e nem para a escola. Na volta, a gente vai ter que se preocupar com a higienização, né? E com a manter a distância. Com crianças é mais complicado isso, né? Nós que somos os pequenos, é praticamente impossível a gente conseguir manter eles
um longe do outro, porque as crianças são assim, eles são afetivos, eles querem ficar pegando na gente, eles querem ficar abraçando, eles querem ficar beijando, o tempo todo. E eles são carinhosos, eles querem brincar juntos. É difícil para a criança entender que não dá para conviver, que não dá para brincar. Como que eu vou para a escola e não posso brincar com meu coleguinha? Como que eu não posso abraçar minha prof? Se até março eu podia. Não sei. Sim. Né? Então, para as crianças é bem difícil. Como é que a gente se organizou na nossa escola? Já em março, quando começou a pandemia se espalhar aqui no país, a gente já começou na escola a dar informação para as crianças, porque às vezes a família não tem essas informações que a escola pode reproduzir. Então a gente fez trabalho com higiene de mão, ensinando a lavar a mão, a gente cantou musiquinha, fez vídeo, texto informativo, panfletagem, vários instrumentos para conscientizar as crianças e as crianças saberem como ensinar suas famílias. Tu acha que é possível doutrinar eles para manter esses cuidados aí? Não é possível. É impossível. É praticamente impossível. Porque assim, ó, hora do lanche, eu trago uma bolachinha, o fulano traz frutinha, eles querem se trocar. Criança pequena é assim, eles se trocam o tempo todo. Eles estão sentados aqui no refeitório, daqui a pouco já estão lá do outro lado, e a gente não consegue controlar. Aí não vai emprestar, um quer o lápis emprestado, aí essa cor eu não tenho, como é que você não pode emprestar? Quando já emprestou. E água. Água é uma coisa assim, não trouxe água. Quando vê o colega, eles são automáticos das crianças, assim. A solidariedade das crianças é automática. A gente não consegue chegar a tempo. Quando a gente falou, já fizeram, entendeu? Aí não trouxe água, o coleguinha já te atira a garrafa d'água na frente. Eles não têm aquela coisa do nojo que os adultos dizem, eu não tomo na canequinha do colega, mordem no mesmo sanduíche, dividem a mesma garrafa. Voltamos às aulas. Agora, o governo ainda não nos disse quando voltaremos, mas voltamos às aulas. Como será? Não sei. Quem é que vai disponibilizar essas máscaras para os alunos, para quem não tiver? É a escola, é a família? Quem é que vai comprar? A questão de descarte das máscaras. Como que a gente vai fazer esse descarte? Onde vai ser? Como vai ser? A estrutura das escolas da rede estadual não é preparada para esse momento. A minha escola, nós temos uma funcionária que trabalha manhã e tarde. Como é que essa funcionária vai conseguir, sendo sozinha, atender o banheiro de meninos e meninas, a cada um que sai lá passar uma clorofina com o material que eles orientam? Não sei. É fisicamente impossível para uma funcionária. E nós sabemos que a realidade das escolas estaduais aqui não tem funcionários assim, sobrando. Monitores o suficiente em todas as escolas para fazer o distanciamento social no recreio. Num refeitório, ele vai disponibilizar EPI para todos os professores, para todos os funcionários de escola e para as crianças? Como vai ser a higiene da sala? Como? Eu tenho 30 alunos numa sala de aula. Como que eu vou fazer distanciamento lá na minha sala de aula? Tudo que eles têm dito é que vão fazer um rodízio, né? Que de repente não vai ir toda a turma, né? Vai ter um rodízio, né, de alunos, né? Mas é complicado também, né? As mães que começaram a trabalhar, todas as famílias têm filhos, começaram a trabalhar, as mães estão trabalhando, ou trabalhando fazendo faxina, ou catando, não importa o trabalho, tá? Eu soube que a escola abriu, eu vou levar meu filho para a escola. Ah, sim, eu também penso assim. Como é que a mãe largou a criança lá na portaria da escola? Como é que eu, professora, vou dizer que hoje não é teu dia de ficar na escola? Sim. Eu não posso fazer isso. Todas as crianças têm direito à educação, eles têm direito a estar na escola. Como é que eu vou dizer para uma criança, olha, hoje não é teu dia? A mesma coisa com o ensino médio, eu também penso assim, se é para ir uns alunos, só vai aqueles que não têm internet, vai ir todo mundo. E outra, eles são sociais. Eles querem se manter em grupo. Olha, eles que eles vão para a escola só para conversar. Eles querem estar lá. Eles querem lá, nem que seja só para estar rindo. Então, eu acho que isso vai ser bem complicado, o governo dizer esse vai, esse não vai. E como nós vamos chegar lá para dizer para as famílias, olha, hoje não é o dia do teu filho. Como é que a família vai receber isso? Nem todas as famílias vão ser compreensivas. Muitas famílias dependem da escola para também poderem trabalhar. Então, para nós concluirmos aí, qual é o maior desafio nos dias de hoje para aquela professora de séries iniciais, né? Para um professor ou professora das séries iniciais? Não interessa pra você, palhaço. O maior desafio no momento é a gente conseguir se adequar a essas plataformas digitais. Tá? Como eu já tinha falado anteriormente, né? Nem todos os professores têm recursos digitais nas suas casas, nem internet. Os alunos, muito menos. E como a gente fazer com que essas aulas, tanto ou seja programados, estudos remotos, ou que depois eles coloquem como estudo EAD, cheguem efetivamente a nossos alunos de classe pobre
e populares, né? Esse é o nosso maior desafio. O que eu vejo também? Que o desafio para nós professores é fazer com que essas atividades sejam relevantes aos conteúdos de cada ano, cada série, e que também, ao mesmo tempo, sejam de fácil entendimento e compreensão para as famílias que vão atender as crianças. Por quê? Se a gente colocar uma atividade que tenha muitos recursos, muita coisa, muita informação, as famílias às vezes se atrapalham. Então, a gente tem que colocar atividades simples, de fácil compreensão para a nossa comunidade. Atualmente, nem todos os professores, nem as famílias estão preparadas para esse ensino remoto, né? E o que eu vejo? O prejuízo na aprendizagem do aluno, de alguma forma, vai ocorrer, né? As crianças não vão ter o mesmo rendimento nessa nossa organização que a gente fez agora do que se estivesse numa sala de aula. Mas realmente Sim. A gente precisa, porque agora é o momento de nós lutarmos pela vida, né? Não tem outra saída, né? Nós não temos outra saída. Então, assim, pelo menos as crianças vão estar estudando e tentando, né? Eu me preocupo mais, assim, com as crianças do primeiro ano, que estão começando a alfabetização. Sim, porque eles precisam muito da professora, né? E aí o que acontece? A maioria deles não tem mídia para a prof fazer um videozinho, explicar o som da letrinha, sabe? Os meus, eu tenho turma de terceiro ano. A minha turma nem todos eram alfabetizados ainda, estavam em processo de alfabetização. Então o que acontece? Eles precisam da prof para explicar o som das letras, né? Então, assim, para nós da educação, das séries iniciais, o nosso maior dificuldade é se adequar às plataformas de ensino. Te diria assim, que seria o maior desafio do momento, porque nem todos têm disponibilidade de recursos, né? Computador, iluminação. Eu agora não sabia que tinha que ter tanta iluminação, mas não tem um lugar para fazer isso. Sim. Quer dizer, não pode ter interferência sonora de fora, né? Não tem o preparo de fazer uma edição. Eu, por exemplo, não sei fazer edição de vídeo. Teria que pedir ajuda para alguém. As escolas, elas não têm uma estrutura. Por exemplo, a professora não tem a mídia, mas a escola tem a mídia, a pessoa fazia lá o seu horário, organizava um turno para fazer isso lá na escola. Mas as escolas, nós sabemos que nem todas têm computadores de boa qualidade e funcionando para se fazer isso. Sim. E às vezes a internet da escola é aquela internet que cai o tempo todo. Ou que nem acontece muito ali na minha escola é que nós temos uma internet razoavelmente boa, só que roubam os cabos. A gente fica uma semana sem internet. Parada chata. Levam os cabos e a gente fica sem poder acessar um computador. Os professores que às vezes não sabem, eles vão procurar ajuda. O grupo de professores, geralmente, eles são muito solidários, né? Eles são muito companheiros um do outro, né? Então, eu acho que a questão de se ajudar conseguiria. Mas tem que ver como o governo vai nos dar esse suporte, né? Para conseguir fazer isso. Ter uma ajuda do governo, ou ajudar nós com pacote de internet, ou o governo nos oferecer equipamentos de computador, tablet, para os professores usarem para trabalhar. Eu queria te agradecer pela participação, e foi tudo muito bem elucidado, né? Muito bem explicado, né? Eu tenho certeza que não vai ficar dúvidas, né, com relação à tua opinião. Né? E até a próxima entrevista aí com o Café com o Professor Viegas. Saiu da reunião. Como é que faz agora? Ele saiu, ele fechou, como é que é, Mari? Tá gravando, mas eu não enxergo ele.